Olá, turma. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos. E hoje estamos dando início ao módulo Desenho Técnico, onde estaremos vendo alguns conceitos básicos de desenho técnico e a sua normalização. Estaremos vendo também um pouco a respeito dos sistemas de unidades, escalas, vistas, perspectivas e cotagem em desenho técnico. Na aula de hoje estaremos vendo os conceitos básicos e as principais normas utilizadas no desenho técnico. Inicialmente, surge a questão: o que é desenho técnico? Então, algumas coisas que sabemos a respeito é que ele é derivado da geometria descritiva, que é a ciência que tem por objetivo representar no plano os objetos tridimensionais. É uma linguagem gráfica que é utilizada para a comunicação na indústria, e nós observamos que para sua compreensão em todo o mundo, existem normas internacionais que padronizam as características gerais dos desenhos técnicos. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é quem regulamenta as normas gerais para desenhos técnicos. A finalidade principal do desenho técnico é a representação precisa no plano das formas do mundo material e, portanto, tridimensional, de modo aí a possibilitar a reconstituição espacial delas. Ou seja, ele traz os objetos do mundo real para uma representação bidimensional, por exemplo, em um papel, a fim de que possa ser reconstituído na sua forma tridimensional a partir da representação bidimensional. Devido ao fato aí de que os seus princípios eles serem fundamentalmente os mesmos em todo o mundo, alguém treinado nessas práticas em uma nação, ele pode prontamente adaptar-se aí às de uma outra nação qualquer. Por exemplo, alguém com conhecimento de desenho técnico no Brasil, ele é capaz de entender um desenho que foi feito na Alemanha e reconstituí-lo. Essas habilidades, elas devem ser não apenas na execução, mas também na interpretação de linhas e símbolos e visualização clara destes no espaço. Portanto, o objetivo não é apenas desenhar bem, mas entender o desenho. Até porque hoje em dia a habilidade do desenhista ela não é tão requerida manualmente, já que os desenhos técnicos, quase que em sua totalidade, eles são feitos aí a partir de softwares. As aplicações do desenho técnico, elas não se limitam à fase final de comunicação dos projetos de engenharia e arquitetura, mas vale ainda ressaltar sua contribuição fundamental nas fases anteriores de criação e de análise dos dados. Ou seja, o desenho técnico ele vai estar presente em todas as etapas de um projeto. Como temos dificuldade em concebermos estruturas, mecanismos e movimentos tridimensionais, o desenho técnico permite estudá-los e solucioná-los de forma eficaz, porque ele permite assim a sua representação. Algumas das vantagens da normalização é a análise do desenho em qualquer local, como eu já falei anteriormente, assim como a redução dos desentendimentos entre o produtor e o consumidor. Disso nós já falamos aí no módulo Planejamento de Projetos, aí com um desenho bem elaborado, o consumidor ele vai conseguir mostrar o que realmente quer e o produtor não vai ter problemas durante a execução. Então, algumas entidades normalizadoras mais conhecidas são a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a STM, Sociedade Americana para Testes de Materiais, traduzido, a DIN, que é o Instituto Alemão para Normalização, a GIS, que é as normas da indústria japonesa, e a ISO, a Organização Internacional para a Normalização. Então eu separei aqui 12 normas técnicas a respeito de desenho técnico. Depois vocês podem estar dando aí uma lida melhor em cada uma e entendendo
de forma mais aprofundada o que cada uma trata. A primeira é a norma NBR 10.067, que trata a respeito dos princípios gerais de representação em desenho técnico. Essa NBR de 1995, ela fixa a forma de representação aplicada em desenho técnico. Ela normaliza o método de projeção ortográfica, que pode ser no primeiro diedro ou no terceiro diedro, a gente vai falar mais à frente. A denominação das vistas, a escolha das vistas, vistas principais, cortes e seções e algumas generalidades. Tem também aí a NBR 10.068, que trata da folha de desenho, layout e dimensões, e tem por objetivo, né, padronizar as dimensões da folha de execução, dos desenhos técnicos, e definir o seu layout com as respectivas margens e legendas. Aí a gente vai falar um pouco mais à frente. A NBR 10.582, ela trata da apresentação da folha para desenho técnico. Vai normalizar aí a distribuição do espaço da folha de desenho, definindo então a área para texto, o espaço para desenho, entre outras coisas. A NBR 13.142, ela trata a respeito do dobramento de cópias de desenhos técnicos. Ela vai fixar a forma de dobramento de todos os formatos de folha de desenho para facilitar então aí a sua fixação em pastas. Isso ocorria mais antigamente, né? Já que como haviam muitos papéis, tornava aí necessário organizá-los para ganhar espaço. Tem também a NBR 8.402, que fala sobre a execução de caracteres para escrita em desenhos técnicos. A NBR 8.403, que fala aí da aplicação de linhas em desenhos, vai tratar a respeito dos tipos de linhas e a largura das linhas. A NBR 8.196, que trata aí a respeito do emprego de escalas em desenhos técnicos. A NBR 12.298, que vai falar da representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico. A gente vai falar também um pouco mais na frente quando falar a respeito do corte. Tem também a NBR 10.126, que indica como deve ser feita a cotagem em desenho técnico. A NBR 8.404, que vai mostrar como deve ser a indicação do estado de superfície em desenhos técnicos. E a NBR 6.158, que trata o sistema de tolerâncias e ajustes. E por último, a NBR 8.993, que mostra a representação convencional de partes roscadas em desenhos técnicos. Em relação aos tamanhos das folhas, elas têm aí desde A0 até A4. O tamanho das folhas ela varia de acordo, né, aí considerando a partir de A0, pela metade da base ou da altura da folha anterior, dependendo da forma como a folha ela é dobrada pela metade. Então a gente pode observar que sempre a menor medida da folha, com maiores medidas, né, anterior, ela se torna a maior medida da folha, né, no tamanho da folha seguinte. Por exemplo, quando a folha A0 ela é dobrada ao meio, o tamanho de 841 milímetros, né, o lado de 841 milímetros, que é o menor lado nessa folha, ele se torna o maior lado na folha A1. Em relação ao layout, que todas as folhas têm que ter aí um espaço para o desenho, para anotações de detalhes do desenho ou cálculos, assim como também um espaço reservado para a legenda. No caso de folhas aí com formato A0, A1, A2 e A3, a legenda ela vai ficar localizada no canto inferior à direita, enquanto que no formato A4 ela vai ocupar a parte inferior do papel completa, né? No caso de um projeto rápido feito aí com folha A4, vai se utilizar
este layout. Então as informações que devem estar contidas na legenda, né, elas são aí a designação da empresa, o projetista, desenhista ou outro responsável pelo conteúdo do desenho, o local, a data e a assinatura, o nome e a localização do projeto, o conteúdo do desenho, a escala, né, conforme a NBR 8196, o número do desenho, a designação da revisão, a indicação do método de projeção, de acordo com a NBR 10.067, e também a unidade utilizada no desenho, conforme a NBR 10.126. Então aqui também a gente tem os tipos de linhas. Então, de início, tem a linha contínua, ela larga e estreita. Essa linha contínua, larga, ela é utilizada, aplicada aí para contornos visíveis e arestas visíveis, aquelas que estão visíveis ao observador. E a contínua estreita, né, ela é um pouco aí menos espessa, ela é utilizada em linhas de interseção imaginárias, linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamadas e achuras, contornos aí de seções rebatidas na própria vista e linhas de centro curtas. Então aqui a gente pode ver um exemplo, né, da aplicação. Né, a linha A1, aí uma linha que está sendo visível ao observador, e tem também as linhas B aí, por exemplo, a B2, uma linha utilizada para a cota. Tem também aí, né, a C, uma linha contínua estreita à mão livre, e tem a linha contínua estreita em zigue-zague. A linha contínua estreita à mão livre é utilizada para limites aí de vistas ou cortes, né, cortes parciais ou interrompidas, né, se os limites não coincidir com linhas de traço ponto. E a D1 ela vai destinar para aqueles que forem confeccionados aí através de softwares. Tem a tracejada larga e tracejada estreita. A tracejada larga para contornos não visíveis, né, e arestas não visíveis. E a tracejada estreita, né, isso aí, no caso para visíveis, né, e a tracejada estreita para os não visíveis. E o traço e ponto estreita, né, a linha estreita, utilizada para linha de centro e linhas de simetria, e também para indicar uma trajetória. Tem aqui o exemplo, né, da aplicação também de cada uma delas. Tem também o traço e ponto estreito, largo aí nas extremidades e na mudança de direção, utilizado para planos de corte, que a gente vai ver também no próximo desenho. E tem o traço e ponto largo, né, a linha traço e ponto, a linha larga, usado aí na indicação de linhas ou superfícies com indicação especial. E tem o traço e dois pontos, a linha estreita, utilizada aí para contornos aí de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes de formação e detalhes situados antes do plano de corte. Aí também alguns exemplos de aplicações dessas linhas nesse desenho aí. Por exemplo, a aplicação da linha ali para o corte AA. Bem, então encerramos a nossa aula de hoje por aqui. Espero vocês na segunda aula do módulo Desenho Técnico, quando estaremos falando a respeito de sistemas de unidades e transformação de unidades. Bons estudos e até a próxima.